Cristo Pode. E o meu nome é Sandro Ribeiro, sou evangelista aqui do Itaim Paulista. Paz, irmão, eu sou Devânio, Itaim Paulista evangelista. Amém, igreja. Paz do Senhor, presbítero Cléber, do Itaim Paulista. Estamos juntos, glorificando o Pai. Paz, igreja, presbítero Ailton. Estamos aqui nessa noite para louvarmos ao Senhor, adorarmos o nome do Pai. E hoje com a gente, nada mais do que ele, o bravo, convidamos o pastor Jailson. Fazer as honras de bem-vindo, amém. A casa do Senhor, a casa é nossa, fica à vontade, amém. Daqui uma breve oração, que Deus trabalho, amém. Feche seus olhos e aí acompanhando, Pai. Neste momento, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, para espalharmos sobre o teu amor, a tua graça, Pai. Onde Cristo pode sim todas as coisas, pois para ele não há mais impossível. Porque ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória, Pai. Ele queria o direito de nos dar juntamente com ele, Pai, todas as coisas, Pai, Deus. Abençoa neste momento, através deste podcast, Pai. Nós estamos aqui para falar, Pai, do teu amor, da tua graça, para declarar o quão maravilhoso tu é, saber que somos amados por ti, amados pelo teu Filho, Pai, amados e cuidados, Pai, pelo Espírito Santo, Senhor. Abençoa neste momento, Pai querido, a vida, Pai, de cada irmão que está agora nos acompanhando, Pai. Que onde chegar, meu Pai de amor, aleluia, Pai, este louvor, Pai de amor, onde chegar, Pai, o testemunho do teu Filho, Pai, a palavra, a mensagem, Pai, que ali, Papai, haja vida e vida abundante. Porque onde o teu Filho se faz presente, Papai, algo novo, Pai, sempre acontece. Em nome do Senhor Jesus, amém. Mas juntamente conosco estamos louvando, engrandecendo o nome do nosso Pai Celestial. Amém? Aleluia. Ao Cordeiro de Deus, aleluia, aleluia, santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia.
digno tu és de todo louvor. Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A fonte de voz que me guia e me dá força na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirás, Senhor. A bondade me seguirás, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirás, Senhor. Eu a ti te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus, eu gosto de Jesus. Paz, irmãos, amém? Amém. Pastor Jair, como ele foi apresentado, e estamos muito felizes de estar aqui nesse podcast, junto com os nossos irmãos aqui, para expressar, né, a bondade de Deus, como louvamos aqui, que se manifesta a cada dia conosco, né? Então, sempre é um prazer, né? Sempre é uma alegria falar da bondade de Deus, falar do que Deus tem feito, porque Deus é tão bom, irmãos, tão bom, porque a gente não merece nada de bom.
né? A palavra de Deus diz que nós somos nada, e as nossas obras é menos do que nada. Então, a gente olha para a gente, dentro de nós, e a gente vê o quanto nós somos dependentes de Deus, né? Quanto nós necessitamos deste Deus que é Pai, né? Um Deus Pai, não um Deus que o mundo talvez olha como aquele Deus que está lá em cima, não. É um Pai de amor que está dentro de nós, né? E Ele nos deu isso através do seu Filho na cruz, né? Então, Ele enviou o seu Filho para nos dar esse direito de filho. Então, isso é maravilhoso. Você pode estar em falta de algumas coisas naturais, como talvez busca de um emprego, de uma cura, ou de um milagre na sua vida, mas você tendo este Deus, este Pai de amor, né? A palavra da verdade dentro de você, nada te para, né? Nada faz você andar cabisbaixo. Em algum momento você pode até desanimar, né? Você pode até desanimar um pouco no caminho, mas a mão dele vai lá e te renova. A mão dele vai lá através da sua palavra, né? E coloca de pé. Aí de repente você está de cabeça erguida. Por quê? Porque a graça dele nos basta. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E o que bom, irmãos, é isso, porque a gente está entre irmãos, né? E a gente sabe do que Deus tem feito. E porque a gente passa por aflições na vida, né? Todos nós passamos, né? A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, o salmista diz, né? Mas Deus o livra de todas. E quando ele escreve o Salmo 139, ele diz que o Deus que conhece ele, que sonda e que conhece, né? Ele sabe do que ele precisa. Ele diz assim, olha, antes que a palavra venha na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou pedir. Que é um pai que conhece cada passo que você dá. Então ele sabe o dia de hoje, amanhã, depois da manhã, e todos os dias que ele escreveu para você viver. Mas isso não impede com que as aflições venham. Eu quero ler um texto, né, dessa oportunidade aqui da Bíblia. Eu quero contar um testemunho para os irmãos, e que está em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, texto conhecido, mas que foi no tempo que nós estávamos vivendo, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Essa palavra que, no versículo 16, da carta de 2 Coríntios, diz assim, 16, 17, 18. Porque isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente. Não atentando nós nas coisas que se vê, porque as que se vê são temporais, mas nas coisas que se não vê, porque são eternas, né? Então, essa é a palavra de Deus, né? Das tribulações que a gente enfrenta, das aflições que a gente enfrenta na vida. Você passa por aflição não para você ser derrotado, mas você passa pelas aflições para você conhecer o poder de Deus, para você entender que você nunca vai estar sozinho. Você sempre terá alguém ali, né, para te estender a mão e te socorrer, né? Então, o nosso homem exterior, aqui a carne, o natural, ele muitas das vezes se corrompe, porque a enfermidade vem, a porta se fecha, né? O medo também vem. Mas dentro de nós existe um homem interior, né? Que foi criado pelo próprio Deus, que foi soprado pelo hálito de Deus nessa carne imortal. Então, existe algo imortal dentro de nós, algo que vai viver por toda a eternidade. Então, é isso que importa, porque as lutas afligem a carne natural. A enfermidade chega na carne natural, mas dentro do seu coração, lá dentro do seu espírito,
da palavra da verdade, que diz que ainda que o meu homem exterior se corrompa, né? Mas contudo o meu interior se renova de dia em dia, né? E porque nós não temos que olhar pelas coisas que se vê, as coisas que estão acontecendo, mas as coisas que se não vê, que são eternas, né? Aquilo que Deus tem preparado. Eu quero contar, né, um testemunho aqui para os irmãos, que aconteceu ano passado, né, na vida do meu pai, e foi um momento de aflição que nós passamos, né? Um momento de medo também, porque nossos pais vão envelhecendo, né? E a gente sabe que um dia Deus vai levar para estar com ele, mas ninguém quer, a gente não quer isso. Se a gente pudesse ver com nossos familiares para todos sempre, como um dia viveremos por toda a eternidade juntos, né? Com Cristo. Mas aqui neste mundo, no nosso convívio familiar, a gente quer sempre estar por perto, sempre estar junto. Mas a gente sabe que vai chegar um dia de o Senhor nos chamar para perto dele. E nós somos preparados para isso. Só que nós mesmos não aceitamos a separação. E eles moram no estado da Bahia, ali em Porto Seguro, e um dia minha irmã ligou, mandou uma mensagem que meu pai estava sofrendo algumas complicações de enfermidade e que ia ter que fazer uma biópsia, né, para o médico ver, porque não era normal o que ele estava sentindo. E foi feita aquela biópsia e depois demorou para sair o resultado, e ele tinha feito pelo SUS, e o médico do SUS, né, não tinha vaga, não tinha como, e nós ficamos preocupados. Então, pagamos um médico particular, né, para poder fazer, e na clínica lá, para pegar o resultado dessa biópsia, que foi feito. E quando saiu, o médico falou: olha, seu pai está com câncer, né, muito grave na próstata, e já, pela gravidade que está, ele tem que correr o mais rápido possível para fazer a cirurgia. Porque já pode ter chegado em outros órgãos, e meu pai já é um pouco avançado em idade, nessa época ele estava com 86 anos. E passou alguns dias e minha irmã se preocupou, já falou com a gente e falou: não, traz ele aqui para São Paulo, porque a cirurgia lá ficou muito cara, para a gente ver se consegue fazer a cirurgia aqui. Porque tem que fazer a cirurgia pelo menos para ter, né, uma qualidade de vida melhor, pela idade dele. E aí assim foi feito. A gente imediatamente se reunimos e trouxemos ele para cá. Ele veio junto com minha mãe. Meu pai chegando aqui, a gente já foi ver para ele começar a fazer alguns exames. Eu tenho um irmão que mora aqui em Campo Limpo, Paulista. Ele tem alguns conhecimentos ali na cidade. E ele já conversou ali com um rapaz que é vereador da cidade, para ver lá o pessoal da saúde. Já foi marcando alguns exames para o meu pai fazer. Só que, irmãos, Deus trabalha diferente do que a gente trabalha, né? Deus não é imediatista, ele não sabe, porque ele já tem um controle na mão dele. Ele sabe o resultado. Por isso que ele quer colocar essa palavra dentro de cada um de nós, para que a gente, quando ele fala assim, para nós descansar nele, né? Para a gente confiar nele, é você entregar para o Senhor e saber que ele vai cuidar, independente do resultado. Porque é isso que eu quero que você entenda nesse momento, por esse testemunho, é que Deus, ele colocou o Espírito Santo dentro de cada um de nós para nos equilibrar, para nos trazer esse equilíbrio, para que a sua fé permaneça nele, independente se ele fizer ou não. Entendeu? Que você vai louvar a ele, né? Você vai dizer que ele é santo e exaltar, né, a bondade dele, se ele curar ou se ele não curar. É isso que ele quer que tenhamos. E ali, foi feito alguns exames, e o médico, sim, foi preparando tudo, e já viu que era grave mesmo. E o próprio médico falou ali em Campo Limpo Paulista que ele já poderia ter atingido o rim, né, bexiga, e que ele poderia já estar entre algumas complicações. O médico falou: a gente só precisa de mais alguns exames. E nisso encaminharam meu pai, depois de alguns exames,
já estava marcando a cirurgia. Só que nesse meio tempo, irmãos, um dia de quinta-feira, de quarta-feira, era uma quarta-feira, eu estava no serviço e ali eu recebi um telefonema da minha cunhada que meu irmão tinha ido para o hospital. Então, ele não dormiu bem, meu irmão mais velho, e ele foi para o hospital. E naquele dia, ela falou assim, olha, ele não está muito bem, mas ele foi de Uber, ele estava no hospital, foi sozinho, mais tarde eu vou passar para ver como ele está. Eu falei, tudo bem, a gente vai se falando, e qualquer coisa, o hospital fica ali na Moca, o Hospital Savalos, qualquer coisa eu passo, eu deixo ali na Brescia, eu passo lá no hospital para ver ele. E aí quando foi umas 4 horas da tarde, tá chegando na firma, meu celular tocou, era da minha cunhada. Só que não era ela falando, era uma outra mulher. Professor, você é irmão do Gessoniel? Eu falei, sou sim. Ó, sua cunhada não tá bem aqui porque seu irmão passou mal. Seu irmão passou mal aqui no hospital e tiraram ele lá para dentro, precisa que alguém venha aqui para ficar com ela. Eu falei, não, estou indo para aí. Resolvi algumas coisas ali na firma e fui direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu consegui ter acesso. O médico veio conversar comigo e falou, olha, seu irmão teve uma parada cardíaca. Ele ficou alguns minutos, nós demoramos alguns minutos para trazer ele de volta, o estado dele é grave. E ali eu fiquei, naquele momento ali, coloquei diante de Deus, e mais meu pensamento era no meu pai que estava doente. Falei, Senhor, não permita que alguma coisa aconteça com ele, porque meu pai já está doente. Eles vieram para cuidar da saúde dele, meu pai e minha mãe. Então eu não quero que eles passem por isso. E lá para as 7 horas da noite eu tive acesso onde estava meu irmão. Eu cheguei ali, o médico falou, pode conversar com ele, não pode conversar com ele, que ele te ouve. Aí eu cheguei, coloquei a mão no peito dele e fiquei orando, conversei um pouco com ele. O médico me chamou de canto e falou assim, olha, seu irmão está muito grave, está com problema sério no coração e eu não sei se ele vai voltar. Eu falei, sim, está nas mãos de Deus. Coloquei ali diante de Deus, eu retornei, fiquei ali um tempo, eles subiram com ele para a UTI. E aí eu voltei para casa. Só que eu não conseguia dormir. E fiquei falando com minha irmã. Quando foi à meia-noite, eu tinha feito a internação dele ali, né? Quando foi à meia-noite, o telefone tocou, era do hospital. Aí falou assim, olha, eu preciso que você venha, né, aqui é o hospital, porque o seu irmão do Gessoniel, eu falei, eu preciso que você venha aqui. Eu falei, agora? Eu falei, não, agora sim. Quando você vier aqui, procura um médico que quer falar com você. Na hora, irmãos, eu já sabia o que tinha acontecido. Aí falou assim, você veio sozinho? Eu falei, sim. Ele falou, não vem sozinho. Eu falei, não, tudo bem. Foi eu e minha esposa, liguei para a esposa dele. E quando chegamos lá, realmente, o Senhor tinha levado meu irmão. E foi difícil aquele momento, mas o Senhor, Ele nos dá força em todo o tempo. O salmista Davi diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, lá em Salmo 23, mas o Senhor está comigo. Né? Então não importa onde passamos, né? Não importa qual vale nós enfrentamos, Ele vai estar lá. Você pode estar nas piores noites da sua vida, não vê Ele, talvez você não sinta Ele, talvez você não consegue ouvir a voz dEle, mas Ele vai estar lá, porque Ele é fiel, porque Ele é nosso Pai de amor. Ele não nos deixa nem um minuto sequer, nem um segundo. Desde quando o salmista disse que desde quando você foi projetado no ventre da sua mãe, antes de você chegar no útero, a mão dele, você era pequeno e informe, mas a mão dele já te guiava lá. E ele já tinha escrito todos os seus dias, antes de todas as coisas existirem. Então esse é o nosso Pai, sabe? Ele é quem nos sustenta. Porque às vezes hoje eu paro para pensar, irmãos, assim, como eu tive força naquele dia? Porque
Porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu virei à noite, passei a noite no hospital, consegui retornar para minha casa às 9 horas da manhã, preparando todas as coisas junto com minha cunhada. Ela não tinha força, né? E correndo, não dormi durante o dia e só consegui vir deitar depois do sepultamento. Eu pensando mais porque a mão dele. E o mais importante disso, que a minha maior preocupação era os meus pais. O Senhor sustentou naquele momento tão difícil, sabe? Eu tentando arrumar tudo para quando meus pais chegassem, meu irmão, né, que já encontrasse ele ali, já preparado. Minha mãe chegou e meu pai chegou, eles chegaram, e Deus sustentou ele naquele momento de perda. Aí, para dar continuidade, eles retornaram onde ele estava ali, que era no sítio ali em Campolim Paulista, e no final de semana eu fui para lá. Chegamos ali, minha irmã veio, né, tinha vindo de Vitória, a gente se reunidos ali. Eu sempre por perto do meu pai, perto da minha mãe, conversando com eles. E Deus sustentou ele naqueles dias. A igreja, né, pastor Paulo, né, os pastores, né, pastor ali Florisvaldo, né, os pastores, a igreja inteira aqui, né, acompanhando, orando. E foi passando os dias, e o Senhor, sabe, vai sustentando com o seu Espírito Santo. E aí nós voltamos o foco aonde? Nos cuidados do meu pai por enfermidade. Por conta da enfermidade. Só que teve um sábado que eu fui pro sítio, minha irmã estava aí, lá no sítio, e a gente lá conversando, tal, comendo, e passou do sábado para o domingo, mas foi no domingo pela manhã, a gente estava andando, e ela falou assim, olha, o nosso pai ele passou muito mal essa noite, só que ele não quer falar para ninguém. Ele falou só no caso para minha mãe, né? Só tinha falado para ela. Senta com ele, conversa com ele, vê se ele fala alguma coisa para você. Eu falei, não, se ele quiser falar, ele vai falar. Ela falou assim, não, é bom nós já alertar minha mãe, que é muito grave a enfermidade dele. Eu falei, não precisa se preocupar muito ela sobre isso. Porque o Deus, ele cuida, sabe? Ele cuida, ele faz. A gente tem que confiar nele. E quando foi algumas semanas, foi marcada a cirurgia dele. Lá em Jundiaí. E aí meu irmão pegou ele e levou ele para fazer a cirurgia. Só que quando chegou lá, a médica não quis operar ele. Falou, não, Silas, nós não vamos operar o seu pai, nós vamos mandar ele te retornar ele lá para Campolim Paulista. E lá ele tem que fazer mais alguns exames. Meu irmão não entendeu, ficou bravo, né? Bravo, porque sabe, a gente lutando para chegar o dia da cirurgia, no dia que chega a cirurgia, não opera. Então ele ficou bravo, eu estava trabalhando em Barueri no dia, eu vi algumas mensagens do meu irmão no meu celular, e ele bravo, eu peguei e mandei um áudio para ele. Falei, Silas, a gente não está orando, né? Se Deus quisesse que ele operasse, ele tinha operado ali. Tinha dado certo. Se não deu, é porque Deus não quer. Se a gente está orando a igreja dos irmãos aqui, lembra que o pastor Paulo, todo culto apresentava e facilitava o nome do meu pai das orações. E a igreja levantava em oração. Por quê, irmãos? Porque a oração do justo, a palavra de Deus diz, pode muito em seus efeitos, né? Então tá difícil, ora, né? A angústia chegou, o medo chegou, clama. Não foi isso que Pedro fez? Pedro teve coragem de sair do barco e acreditou quando Jesus chamou ele. Quando Jesus falou assim, Pedro, venha ao meu encontro, né? Todos pensando ali que era um fantasma. Jesus, não sou eu. E ele se declara, irmãos, diante de toda a tempestade, que ele é. Amém? Que ele está acima do vento, está acima das lutas, está acima das enfermidades. Que se ele quiser fazer, ninguém pode impedir. Então, quando ele se apresentou e chamou Pedro, Pedro foi. Ele desceu do barco e ele foi. Só que quando ele olhou para o vento e a tempestade, o que aconteceu? Ele sentiu medo.
E o medo fez ele afundar. Mas quando ele estava afundando, a palavra de Deus diz que ele gritou, né? Senhor, socorre, porque eu vou morrer. Só que você grita para quem está longe, para te ouvir. Se a pessoa está perto aqui, eu vou falar, pastor, né? Mas se ele está lá longe, eu vou gritar, ô pastor. E Pedro gritou achando que Jesus estava longe, mas a palavra de Deus diz que Jesus estendeu a mão e colocou ele de pé. Né? Então Jesus sempre vai estar por perto. Né? Sempre. Sempre ele vai estar por perto. Nas nossas lutas, nas nossas aflições, nos nossos choros, nas nossas alegrias, ele vai estar lá por perto. Porque ele é o verdadeiro amigo. Ele é o verdadeiro amigo que não deixa ninguém para trás. E ali passou alguns dias, né? Meu pai voltou a fazer os exames. E aí a gente chegou outro final de semana lá no sítio, a gente estava constante indo lá. E aí passou a noite lá, outra noite lá ele passou, não estava muito bem. E aí quando foi no domingo, eu vim embora mais cedo. Aí fiquei lá, aí peguei o violão e peguei e fui assim, tinha um banco lá perto da lagoa, eu sentei lá, tem algumas fotos desse momento. E sentei lá e ele sentou no banco, eu sentei do lado dele e comecei a louvar, mano, os louvores antigos. Porque meu pai, irmão, sempre foi, sabe, aquele... Desde que eu me entendo por gente, ele serve ao Senhor Jesus. Meu pai e minha mãe. Eu lembro do meu pai, ele nos ensinando versículos da Bíblia, quando nós não sabíamos ler, era tudo pequenininho. E ele fazia culto doméstico com os filhos, né, ali o culto. Ele não saía para trabalhar, nós morávamos na roça. E era interessante porque ele não saía para trabalhar sem antes fazer o culto e nem dormia à noite sem antes fazer o culto também. E nesses cultos nós tínhamos que falar versículos da Bíblia. Só que nós aprendíamos, quando nós decorávamos os versículos, a gente repetia, ia repetindo, né? Ele falava, olha, agora já tem que aprender um novo versículo. Então você aprende um novo versículo. Ele ia nos ensinando que a palavra é do Senhor. Ele tinha a forma dele de falar, né? A forma dele de ensinar. Meu pai e minha mãe sempre nos ensinou o caminho da verdade. E naquele dia a gente começamos a louvar alguns louvores que ele gosta, né? Ele falou, você lembra desse louvor ainda? Eu lembro, sim. Tá aqui porque fica, né? Tem como. E aí depois eu comecei a louvar esse louvor que a gente louvou aqui, né? Te amo, Deus. Né? Sentado assim, eu comecei a cantar, Senhor. Eu lembro que o sol estava se pondo assim, eu fiquei olhando para aquelas nuvens tão lindas, assim, o sol se pondo, os matos, e a gente louvando. E aí quando a gente cantou essa parte, né, eu falei, é fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E essa bondade, irmão, sabe? Deus te faz cantar quando você está na sua maior aflição. Ele sempre vai colocar um louvor que vai marcar aquele momento. Quando você lê lá que Jesus estava na Santa Ceia e que ele ceou com seus discípulos e ele Judas, e ele fala assim, olha, vai logo fazer o que você tem que fazer. E Judas sai para trair Jesus. E ele sabia que o Getsemane estava esperando, que o caminho do Golgotá também estava esperando. Jesus sabia que a cruz o esperava, porque sobre os ombros dele estava o peso dos nossos pecados, as enfermidades, as lutas, sabe? O que o homem não conseguiu vencer, Jesus sabia que ele tinha que suportar para vencer tudo isso. E ele sabia que Pedro ia negar, que
que os outros iam fugir, que somente João e as mulheres iam ficar por perto dele. Mas a palavra de Deus disse que ele levanta na ceia e ele canta um hino. E depois ele vai para o Jardim das Oliveiras, onde ele seria traído, onde ele ia suar gotas de sangue, onde ele ia ser pego como um malfeitor, para nos dar o direito, sabe? O direito para que quando você passar pela luta, você sabe que você tem alguém que venceu por você. E quando você não tiver mais força para caminhar, você não tiver mais força até mesmo para acreditar, ele vai estar segurando na tua mão e vai dizer: filho, não temas, porque eu sempre estarei contigo. É ele que manifesta todas as coisas, irmãos, e o que me faz sorrir, o que me faz cantar, o que me faz servir a Cristo, não é pelas coisas que Deus tem nos dado, não é pelos bens materiais, não é pelo carro, a casa, os filhos, não. O que nos faz engrandecer a cada dia o nome do Senhor é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, que Jesus pagou o preço na cruz. Amém? É isso. E a gente louvando ali, aí meu pai começou a contar o que ele estava passando. Meu filho, eu senti dores muito fortes. E ele falou assim: só que eu me levantei à noite e orei ao Senhor. E orei ao Senhor e pedi que se ele quisesse me curar, que ele podia curar, mas que ele, se ele não quisesse curar, que ele podia me levar, que eu estava preparado. Eu confesso para os irmãos que eu não pedi para Deus curar o meu pai. Nas minhas orações eu só pedi para que Deus ele não deixasse o meu pai sofrer. Eu falei: Senhor, eu não quero ver meu pai em cima de uma cama, porque é o mais que ele tem. Eu falei: Senhor, eu não quero ver meu pai sofrendo numa cama. Eu quero que o Senhor não permita que ele sofra. Ele sempre te serviu no teu caminho. Ele sempre nos ensinou, ele nos falou deste Deus que é poderoso. E aí, irmãos, ele começou a falar, e ele falou assim, eu falei: a gente chama ele de Painho, né? Baiano, né, irmãos? E eu falo assim, é Painho e manhã. Eu falei: Painho, o que o senhor quer que Deus faça com o senhor? Ele falou: meu filho, se Deus quiser me levar, eu estou pronto. Já vivi muito e tudo está aqui é lucro. Se Ele quiser me levar, eu estou preparado. Aí eu falei assim, ele falou: só que é uma coisa que eu não quero, meu filho. Eu não queria ser operado. Eu não queria ser cortado. E ali eu olhei para ele assim, e eu me segurei, porque eu queria chorar naquele momento. Eu me segurei e eu falei: Pai, Deus ele vai fazer o que deseja o seu coração. Se o senhor não quer operar, ele sabe que o senhor não quer operar. Se ele não quiser, o senhor não vai operar. Se ele quiser te levar também, ele vai nos sustentar, para que nós podemos passar. E aí eu retornei. E aí passou algumas semanas, ele tinha que voltar no médico para marcar a cirurgia. E aí a gente veio aqui para a igreja. Fui na igreja, tinha um casamento. A irmã Netinha, esposa do presbítero Cléber, chegou e perguntou. Ela sempre perguntava, né, depois do culto: como está o seu pai, como está a sua mãe? Sempre com muito carinho ali pela minha família. E aquele dia eu estava sentado na mesa, no casamento ali. A irmã Netinha chegou e falou assim: pastor, como é que está o seu pai? Eu falei: irmã, ele está bem. Essa semana ele vai passar no médico para marcar a cirurgia. Novamente. Aí ela olhou para mim e falou assim: pastor, seu pai não vai operar. Naquele momento eu olhei assim, eu falei: amém, irmã. Ela falou assim: mas deixa, ele vai passar no médico, deixa ele passar no médico. Eu falei: amém. A gente está orando por ele, irmãos, a igreja orando, irmãos fazendo campanha.
de oração, né? Ali. E aí chegou no dia dele passar no médico, quando ele chega no médico, o médico abriu os exames dele. Falou assim, seu Pedro, tá aqui os seus exames. O seu que está acontecendo porque pela enfermidade que o senhor foi diagnosticada, o senhor era para ter problema na sua bexiga, nos seus rins, nos seus órgãos, mas está tudo aqui perfeito. Oh, glória. Glória a Deus. Tudo. Parece que existe uma doença, mas paralisada dentro do senhor, que não está te causando mal algum. Se quiser operar, a gente vai operar. Mas se fosse o meu pai, ele falou, o médico falou isso. E meu irmão gravando, porque nós pedimos para ele gravar, né, quando ele passasse no médico, ele gravando para enviar para a gente a conversa do médico. O senhor está aqui, ó. Se fosse o meu pai, eu não operava ele. Mas se quiser, a gente marca a cirurgia. Se quiser, a gente vai operar ele. Mas essa doença não mata o seu pai. Ele pode viver 120 anos, mas dessa doença ele não morre. Glória a Deus. E ali, irmãos, a glória de Deus. E meu pai feliz da vida ali. Meu pai falou, mas se o médico... Meu irmão falou, e aí agora? Aí meu pai falou, mas se o médico estudou, está falando, e se o meu Deus também já tinha me falado, então não vou operar. E glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Meu pai, isso foi fazendo 1 ano agora. Em julho agora, faz 1 ano que isso aconteceu. Passou os dias e meu pai teve que voltar para a Bahia, porque não precisou operar mais. Meu pai está lá na Bahia, saudável, sabe? Ele vai no médico sozinho, médico sempre elogiando ele, liga para a gente. Outro dia ele foi para outra cidade sozinho, cuidar dos documentos das terrinhas dele, passeando com o cachorro, e para nossa surpresa, minha mãe falou assim, seu pai agora está fazendo academia. 3 vezes por semana. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que ir para academia também. Tive que ir para academia também. Mas é tudo isso para a glória de Deus, irmão. Mas o que eu gostaria que você entendesse sobre esta palavra que nós lemos aqui, né? Sobre esse testemunho. Eu me alegro todas as vezes que eu me lembro, que eu acordo de manhã, que eu falo com meu pai. Essa semana ele me ligou, eu estava no café lá da firma, a gente tomando café, ele me ligou, eu já atendi, comecei a conversar com ele, 9 horas, ele falou, estou levantando agora, estou fazendo meu café, estou tomando meu café, minha mãe estava viajando, e ele contando alegre das coisas que estavam acontecendo com ele. E aí, irmãos, eu pensei numa coisa, né? E esse equilíbrio que eu falo sempre, né? Porque nosso irmão, Deus não quis curar, né? Que era bem mais novo do que meu pai. Oramos por ele também. Deus não quis curar, achou melhor levar. O meu pai, eu pensava que, nos meus pensamentos, pela visão natural, ele poderia ser levado por Deus. Deus o resolveu curar. Só que no que Deus levou meu irmão, nós continuamos louvando ao Senhor, exaltando o nome dele, dando glórias para ele. Porque a separação não nos separou de Cristo, né? E não fez com que a nossa fé esmorecesse e desacreditasse, porque é isso que Deus faz. Ele fazendo, ele vai te dar dentro do teu coração uma gratidão para que você o louve e diz para ele que ele foi bom com você e que ele fez um milagre. Mas se ele não fizer e permitir com que seu ente querido seja levado para perto dele, ele também vai te fortalecer, ele também vai renovar o teu coração, ele também vai colocar dentro do teu coração a graça para que você continue, né?
para que você continue louvando, para que você continue fazendo aquilo que Ele colocou para você fazer. Esse que é maravilhoso, sabe, servir a Cristo, porque Ele te sustenta todo o tempo. Quando a situação vem para que você caia, Ele te levanta, continua contigo, te caminhando, né? Contigo nesse caminho até a eternidade, onde quando nós nos encontraremos com Ele, né, pastores, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais fome, justiça. Viveremos para toda a eternidade com Ele. Por isso, irmão, permaneça firme, sabe? Pode vir a luta que vier, mas nunca deixe de servir a Cristo. Permaneça glorificando o nome dEle. Está difícil? Está difícil? Desce ao ribeiro de água viva. Está doendo? Ele é a cura, amém? Que o Espírito Santo dentro de você que está ali, ó, te fortalecendo, te consolando, te abraçando, te renovando, te dando força para que você continue. Mas não desista por nada. Sabe? Não pare. Tudo que o inimigo quer que você desista, tudo que o inimigo quer que você pare de louvar, que você pare de crer, que você pare de orar, mas não tendo intimidade com Ele. Entra no teu quarto, diz a palavra dele, fecha a porta, entre em secreto com Ele e louve a Ele, louve. Quando você acordar pelaquele dia, aquela manhã, está tudo dando errado, pare. Pare um momento. Pare, olhe para o céu, coloque um louvor, coloque uma canção, mas continue. Amém? É isso que eu quero deixar para você nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Louve o Senhor Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Glória, eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.
Aleluia, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Você que está escutando nesse momento esse maravilhoso testemunho. Eu não sei qual é a sua situação, o que você está passando. Mas o pastor quer dizer que Deus pode mudar a tua história. Essa história aqui de tristeza, de ferida no coração, as coisas não acontecem. O Pai está no controle de todas as coisas. E Ele estando no controle de todas as coisas, basta um simples gesto. Entrega a tua vida a Ele. Se ainda você não conhece esse Pai de amor, você ainda não é crente, você não é um cristão, ou você é um cristão e ainda não sabe como entregar o teu coração ao Pai Celestial, abra o teu coração. Deixa Ele entrar nele, fazer toda a mudança que precisa, tirar todas as dúvidas, todas as incógnitas, todas as feridas, colocar um perdão nesse coração, para que venha a ser, mudar toda essa trajetória da tua vida, porque o milagre está aí, ó. E ele vem de uma forma tão sutil, de uma forma tão tranquila, como o pastor contou aqui no testemunho, que ele faz a mudança da vida. Parece que é uma brincadeira, não é? É uma coisa simples. É nós entregarmos o nosso caminho ao Pai Celestial. E nesse momento eu vou fazer uma pergunta aqui para o pastor. Porque eu tenho certeza que várias situações passaram em torno desse testemunho, porque muitas coisas aconteceram. Ele perdeu o irmão, o pai estava com uma doença gravíssima. Estava porque o Senhor curou ele. E aí gera muitas situações. Eu tenho certeza que ele teve que gerir muitas situações durante a família. Porque na família ali, muitas coisas ele teve que conversar, ele teve que mostrar que o pai estava no controle, ele teve que mostrar qual era o caminho. E a minha pergunta é essa, pastor. Foi muito difícil lidar com a família no trajeto desse problema? Ó, pastor, tem aqueles que acreditam mais no que Deus pode fazer, e tem outros que vêm mais pelo lado natural, né? Acho que a luta que sempre vai ter dentro de nós. É o espírito e a carne, né? É você olhar de forma espiritual para uma situação e olhar de uma forma natural. E todos nós, em alguns momentos, no nosso natural, a gente tem medo, né? E no meu natural, particularmente assim, eu falava para mim mesmo que eu teria que ser forte. Tinha que chorar ali no velório do meu irmão mesmo. Tinha que estar ali. Nosso irmão, eu estava lá, né? O Cleber também estava ali. Todos os irmãos estavam ali. E a gente louvando ali. Ele ia pro meu violão, tinha uns 2 violão, né? A gente louvando ali. E ao Senhor. Só que no sábado, eu estava falando com o pastor, e o pastor falou assim: Jailson, você precisa ter o seu momento, né? Porque você não teve o seu momento ainda. Porque está aí dentro de você, porque a gente se segura para ser forte. Eu tinha que segurar para ser forte diante da minha família, né? Diante da situação. Mas ele falou: você precisa do seu momento. Só que quando chega esse momento, aí você desaba, né? Naquele momento é você e Deus. Você desaba e mesmo você ter visto Deus fazer coisas grandes, você naquele momento você tem que se esvaziar, né? Mas o que nos fortalece, sabe? O que nos faz continuar e deixar com que essas situações difíceis se tornem mais fáceis é saber que todos nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos capacita para isso. Porque a glória sempre é de Deus, né?
porque a gente orou, não é porque você conhece a Bíblia, não é porque você conhece a palavra, não é porque você está todo dia na igreja, porque Deus te sustentou, né? É porque o Espírito Santo, ele te trouxe essa, sabe, essa força, que você vai chorar, se desabar ali, mas quando você se levantar, você está renovado pela palavra de Cristo, né? Testemunho maravilhoso que Deus pode fazer, né, irmãos? E Deus, inclusive, tem reservado para nós o melhor, né? O seu cuidado, o seu amor. Assim, pastor, eu queria saber o seguinte, como eu falei, que o senhor estava já naquele, se esvaziando no fundo do poço, quase acabando as forças. Que louvor, que palavra Deus colocou no seu coração para ser aquele renovo, sabe? Você sabe uma palavra ou um louvor. Eu queria saber qual foi a palavra e qual foi o louvor que Deus te deu. Sempre o louvor que teve nesse tempo, né, foi esse que a gente louvou, né? Te amo, Deus. Porque eu sempre ficava isso na minha mente, né? É fiel em todo o tempo, né? Então, que seja no momento bom, no momento difícil, Deus sempre será fiel. E eu lembro que eu vinha do serviço, eu vou muito trabalhar de condução, né? Difícil ir de carro. Eu pego o metrô ali na estação do Alto do Ipiranga, são 4 escadas grandes que descem. E eu descia louvando esse louvor, né? Eu descia, eu lembrava do meu pai, eu lembrava das situações. E depois de 6 meses nós íamos passar por outro momento mais difícil também, que Deus levou a minha irmã mais velha, né? E foi outro momento que meus pais enfrentaram. E Deus os sustentou também novamente, né? Deu força a eles novamente, para a família. Então foram 2 perdas num período de 6 meses. E sempre que eu chegava e ouvia que a gente louvava na igreja, né? Esse louvor eu lembro, toda vez que louvo eu lembro desse dia. Eu lembro desse momento, esse é o louvor que ficou ali. E a palavra é que eu li, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas contudo o interior permaneça firme, né? Porque nós não atentamos para as coisas que se veem, né? E essa leve e momentânea tribulação, versículo 17, né? Se converterá um peso de glória a mão excelente. Glória para quem? Para o homem? Não. Glória para os pastores, para os irmãos que oraram? Não. Glória para o Pai de amor. Glória a Deus. Ele é exaltado. Então, leve momento, é um leve momento, né? Um momento de tribulação, vai se converter, né? Vai se transformar num peso eterno, quer dizer, na eternidade, até a eternidade, ele será exaltado. Amém. Sim. A gente sabe que a gente se envolve com bastante obreiros, né? A gente está sempre na obra, está sempre conversando. O pastor é duro na pergunta. Mas é por quê? Porque eu quero extrair o melhor para aqueles que estão ouvindo. Porque se é uma dúvida da pessoa, a gente tem que extrair aquilo, sabe? Aquela dúvida mesmo, porque uma resposta, isso que está acontecendo aqui, ela pode impactar na vida de quem está ouvindo. Pode tirar a dúvida dela e mudar a vida dela. Eu creio nisso. Ou se aconteceu na vida do pastor, vai acontecer na minha também. Então, eu quero mexer, eu quero ter resposta, eu quero que as pessoas participem, escutem, porque o nosso Pai, ele vive, ele reina, ele faz aquilo que ele fazia antigamente, né? Uma pessoa falou assim, poxa, mas não acontece o que acontecia antigamente. Eu perguntei para o pastor Paulo, né? Aí, voltando. Mas porque não precisa. Antigamente, o mar precisava se abrir para as pessoas passarem. E hoje o Senhor Jesus passa por cima. Então, se a gente não precisa voltar lá no passado, a gente tem ele aqui no futuro, aqui no presente, que é real e verdadeiro, ele muda.
Então, pastor, as pessoas, mesmo o obreiro, disse uma vez para mim, essa pergunta que eu fiz para o pastor Paulo, vou fazer para o senhor também, que não acreditavam que o Senhor faz esses milagres. O que você teria para falar para essas pessoas? Ó, pastor, milagre ele não se explica, né? Você fala, se tinha uma explicação, é algo visível, algo que então não é um milagre, né? Então, Deus ele faz e para cada um ele dá uma experiência, né? Por exemplo, as pessoas tentaram entender como aquele homem cego, né? Ali em João capítulo 9, que os discípulos olharam e falaram assim, Jesus, quem pecou? O pai ou a mãe? Ou ele para que ele nascesse desse jeito? Então, a situação dele era muito grave. Jesus diz o quê? Nem ele, nem o pai, nem a mãe o pecou, né? Mas isso aconteceu para que a glória, né? O nome do Senhor será glorificado. E aí Jesus curou ele. E as pessoas queriam entender, né? Mas quem fez isso? E foi Jesus que me curou. Que Jesus untou lodo e pediu para que ele isse até o tanque se lavar e voltasse curado. Então ele se levantou, né? Então, a gente precisa crer que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo de hoje. E é isso que a gente estava falando sobre essa direção que o Espírito Santo dá. Você tem que ter isso em você, a palavra de Cristo. Saber assim, existe as situações naturais em que se Deus quiser fazer, Ele fez. Mas se Ele não fizer, você tendo a palavra, você também não desanima, né? Porque você sabe, você orou e Deus curou. Glória a Deus, você orou e Deus não quis curar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro do teu coração tem que ter a certeza que Ele faz. Né? Que Ele continua curando, que Ele continua, se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Ele quiser abrir os olhos, né, do cego, Ele continua fazendo, porque Ele é poderoso, né? É como o pastor falou, existem situações que é necessário Deus fazer naquele momento, para gerar fé no coração de algumas pessoas. Existem situações que Deus vai fazer de forma diferente, né? Bartimeu pediu, Jesus falou, o que você quer? Ele falou, quero ver. Jesus falou, então veja. Ele já viu. Mas e o outro? Ele montou o outro e falou, vai até o tanque lá. Né? Então, para cada momento, existe um tempo, né? Para que Deus realize na nossa vida. Mas o que importa é nós cremos naquilo que Ele pode fazer. Na sua palavra. Amém? Amém. Pastor, assim, na verdade, não é uma pergunta, mas que o senhor pudesse passar um aconselhamento. Por quê? Conversando com o senhor sobre as situações que estava passando, né? Conversando com o senhor sempre passou para a gente o quanto que os seus pais ensinaram a vocês, os irmãos, a importância da família estar sempre unida. Né? E nós vemos hoje o quanto que ele investe para querer realmente desfazer, principalmente não só a família, não só o marido, né? Mas ao ambiente familiar. Né? Que orientação que o pessoa poderia passar para todos nós, a cada dia não abrirmos mão de ter momentos juntos com nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos tios, seja, sabe aquele almoço domingo de família, que hoje em dia é muito raro acontecer, quanto que isso é importante para nós, né? Quanto que isso agrada o coração do pai dele, a cada dia a família sempre junto, né? Ele esteja em momentos simples, mas que seja ali juntos, ali unidos. Verdade, pastor, hoje a gente vive um tempo bem, vamos dizer assim, a linguagem bem mais prática, bem louco, né? Que é uma correria, é um tempo que você não tem tempo. Porque antigamente, o mais longe que a gente podia ir era aonde um cavalo podia chegar, né? Os homens inventaram carros, aviões, tantas coisas, para que tivesse mais tempo, para chegar mais rápido nos lugares. E essa correria do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo, né? A gente não tem esse tempo para poder
As pessoas estão sendo tiradas delas esse tempo de família, de comunhão, que é isso que fortalece a família, né? Isso que fortalece o convívio, é comunhão, sabe? Estar juntos um dos outros, perto, em qualquer momento, seja de alegria. Às vezes você vê muitos amigos, né, entre aspas, perto um dos outros, quando tá tudo bem. Mas quando as coisas apertam, aí parece que foge, né? De família, Deus constituiu para isso, para estar junto em todo o tempo. Então, isso que meus pais nos ensinaram em a palavra de Cristo e ter essa comunhão, é chamar Jesus para sentar à mesa, sabe? É chamar Jesus para fazer parte todo o processo da nossa vida, que seja em qualquer escolha, que seja no relacionamento, que seja no primeiro emprego, que seja na empresa que estamos trabalhando, decisões que vamos tomar. Quantos pais de família sofrem e fazem seu familiar sofrer por uma escolha errada, sabe? Ele toma uma decisão pensando nele, lá na empresa, na rua, qualquer lugar, sem pensar que existe uma família perto dele, sabe? E que Deus o deu nas mãos dele para que ele o pudesse cuidar, né? E Deus dá a direção para que a gente pode cuidar das nossas famílias. Só que o que o inimigo tem feito, quer nos tirar do quê? Do propósito, do caminho. Porque a gente estando fora do caminho, a gente não consegue chegar na bênção, né? Mas a gente estando no caminho, a bênção nos persegue e nos alcança. Então, e se for a palavra que eu quero falar para finalizar agora, né? É comunhão. Não perca a comunhão com seu parente, com sua família, com seu irmão, com seu amigo. Perdoe, ame, suporte, né? E viva sempre, um ajudando o outro, né? A palavra de Deus diz para quando olhar para o nosso irmão em Filipenses 2, para olhar ele como superior a nós. Então, a gente tem que ter isso. Então, meu irmão é importante para mim, minha família é importante para mim. Então, preciso ter isso, né? Esse é a presença de Deus, Espírito Santo, que nos traz essa comunhão. Amém. Nós estamos louvando mais. Né? Repetindo o que a gente já tinha louvado, Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto, até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo foi o que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, glória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado para todos que estão nesse momento escutando. E que Deus abençoe muito a tua vida, que seja cheio do Espírito Santo a tua vida. Amém. Que os milagres te perseguirão e que cada vez mais você tenha intimidade com o nosso Pai Celestial. Amém. Que nesse momento nós venhamos estar num só sentimento, num só desejo.
que é adorar ao nosso Pai Celestial, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de toda a nossa adoração. Amém? Amém. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém. A gente não podia terminar, né, esse nosso podcast sem o pastor orar pela gente, nos abençoar, né? Nós estamos aí, dando a Deus as nossas vidas. É pastor? Também restaurando, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua infinita bondade, ó Pai Santo. Te agradecemos, Pai querido, por cada dia o Senhor ter nos guiado, através da tua palavra, do teu Espírito Santo, que vem nos guiando a cada dia mais perto de ti, Pai. E cada dia que nós nos aproximamos de ti, nós olhamos para ti, Senhor, e encontramos em ti o teu amor e perfeito amor, que tem nos abraçado, nos alcançado, e continuará, Senhor, com a tua presença até o dia da tua volta, onde nós nos encontraremos e viveremos contigo por toda a eternidade. Te louvamos, Pai querido, por cada bênção recebida, por cada momento que o Senhor tem manifestado em nossos corações, Pai querido, o qual tem firmado os nossos pés sobre o Senhor, que é a rocha, que não nos deixa com que os ventos, os rios e as tempestades nos derrubam, mas que nós estamos a cada dia seguros em tuas mãos. Continua abençoando aí o teu filho, a tua filha, que precisa da bênção do milagre. Continua manifestando o teu poder dentro desta casa, desta família, trazendo a unidade, Senhor, trazendo a tua real presença, Pai Santo. Abençoando, Pai querido, a cada um dos teus filhos, porque a tua vontade o fará prosperar. Assim nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.